uma partícula de massa m se desloca ao longo de um trilho em forma de círculo vertical de raio R. Ele disse trilho em forma de círculo, já lembra o movimento circular, e ele disse círculo vertical, quer dizer que o peso não pode ser desprezado. Despreze os atritos, na maioria das questões ele acaba fazendo isso, e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Num ponto em que o vetor velocidade esteja na direção vertical e com o módulo v, a força que o trilho exerce sobre a partícula, pessoal, a força que o trilho exerce sobre a partícula está em contato com o trilho, seria então a força de contato, essa aqui é a chamada força normal. Observe a condição que ele pôs na questão, um ponto em que o vetor velocidade esteja na direção vertical. Vamos abrir aqui uma telinha em branco e vamos fazer um desenho. Imagine que você tem aqui esse trilho circular. Vamos imaginar aqui o centro dele. Aqui estaria o solo, a superfície horizontal de referência. E aí então nós temos um objeto deslocando-se nesse trilho. Eu vou colocar aqui alguns pontos da sua trajetória. Lembrando que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Vamos colocar aqui alguns pontos aleatórios, mas alguns eu vou deixar bem escolhidos. O ponto mais alto da trajetória, por exemplo, um ponto mais à esquerda e um ponto mais à direita, o ponto mais baixo da trajetória, considerando a velocidade de valor constante, ok? Observa que ele pediu para nós trabalharmos com um ponto em que a velocidade fosse vertical. Ele não especificou se deveria ser vertical para cima, como no ponto que aparece à esquerda, ou vertical para baixo, como no ponto que aparece para a direita. Mas ele disse vertical. Então, posso trabalhar em qualquer um desses dois pontos. Bom, ele me pede para calcular a força que o trilho exerce no objeto. Ora, vamos falar de forças. Quando você faz referência às forças, desenhamos sempre, primeiro, a força peso, porque a força peso é sempre vertical e para baixo. Essa daqui ninguém erra. E nós temos o contato entre o objeto e o trilho. No seu movimento, o objeto empurra o trilho e o trilho empurra o objeto. Essa reação é a reação chamada normal. Lembrando que a força de contato é chamada de normal porque a palavra normal em física não é uma palavra qualquer. Ela tem um significado importante. Significa perpendicular. Nesse caso, perpendicular às duas superfícies em contato. Então, observe, lembrando de geometria espacial, geometria plana, desculpa. Quando você fala de geometria plana e você tem uma circunferência, você fala da direção tangencial e fala da direção radial, aquela que passa pelo centro. E em geometria plana a gente costuma dizer que o raio e a tangente são sempre perpendiculares. De modo que a condição, o ponto, o local do movimento, da passagem no trilho, em que a força de contato com o trilho vai estar na horizontal, corresponde exatamente àquela em que o vetor velocidade está na vertical. O que ele me pediu para calcular foi o valor dessa força que o trilho exerce no objeto. Observe, então, o desenho. Desconsidere aqui agora a velocidade. Ah, mas Idelfrânio, a velocidade está para cima e o peso está para baixo. Dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. Ora, não existe soma de velocidade com força. Aqui nós vamos fazer a soma das forças. Então, nós temos duas forças atuantes. A força peso, vertical para baixo. No caso em que o corpo está subindo, o peso vai servir para fazer com que ele perdesse velocidade, se fosse o caso. E nós temos essa força normal, que no caso aponta para o centro da trajetória. Pessoal, quando você tem uma resultante que aponta para o centro da trajetória, ela é chamada de quê? De resultante centrípeta. Aí tem gente que diz assim, mas Idelfrânio, não deveria ser uma outra força aqui apontando para o centro, que é a centrípeta? Pessoal, vamos lembrar, não existe força centrípeta. O que acontece é que você tem
no movimento circular alguma das forças ou o somatório delas que aponta para o centro. E essa força ou essa resultante é que é chamado de centrípeta. Centrípeta é uma qualidade, é um adjetivo que se dá para a resultante que aponta para o centro. Então nós teríamos aqui a força que o trilho exerce no objeto, em outras palavras, anormal, atuando como resultante centrípeta. A resultante centrípeta, todo mundo lembra como é que calcula. A massa do objeto que está circulando, o quadrado da velocidade com que ele se movimenta e o raio da trajetória. E essa questão está terminada. Ele pede, calcule o valor da normal, nós teríamos mv² sobre r. Antes de passarmos para a próxima questão, no intuito de revisar, uma observação é sempre importante. Às vezes, no aperreio da hora da prova, principalmente se eu não tenho muita confiança com física, é costume errar coisinhas bobas. Eu já vi muito aluno confundir mv² sobre r com mv² sobre 2. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso. São duas equações válidas em física, as duas existem, mas calculam coisas diferentes. Sempre que você falar de trajetórias circulares, que você falar de força centrípeta, mv² sobre r, o raio da trajetória circular. Quando você fala de energia cinética, então é que a gente faz referência a mv² sobre 2. Ok? Vale a pena o lembrete.